E aí, gente, vocês estão bem? Bom, sou o professor Neemias e hoje vou estar ministrando aqui uma aula de estática e equilíbrio mecânico. O intuito dessa aula é bem simples, vou estar aqui revisando alguns conceitos de equilíbrio, né, justamente. Então, para começar, a gente vai estar estudando aqui a estática de uma partícula, né, o equilíbrio de uma partícula. Fazendo um parênteses, eu vou usar o termo equilíbrio na maioria das vezes, né, quando eu estiver referindo à estática. Então, vamos estar estudando agora o equilíbrio de uma partícula, né, que é um caso particular. Mas aí, relembrando, né, o que é uma partícula? Né? A partícula nada mais é do que um ponto, é um ponto material, né, digamos assim, e esse ponto, né, ele não possui uma dimensão, né? A gente vê isso em matemática também, né? Ele não tem um tamanho em si, ele não tem uma altura ou uma largura. E isso implica para a gente que se a gente aplica uma força, né, nesse ponto, nessa partícula, ela não vai sofrer rotação. Ela não vai sofrer rotação, né? Porque se você gira um ponto, né, ele continua a mesma coisa, porque ele é um ponto. Mas você já deve ter visto, né, por exemplo, aí você tem esse desenho aí de um quadrado, né, e várias forças. Já deve ter visto alguns casos, né, em que aparecem nos exemplos algumas formas geométricas, né, que tem dimensão e que nele está sendo aplicadas forças, e a gente considera isso também como uma partícula. Mas por que isso? Porque quando a gente tem um caso em que as forças atuam no centro de massa desse objeto, a gente pode simplificar isso para como se as forças estivessem atuando no centro de massa, né, que é uma partícula. E aí a gente pode fazer essa simplificação, né, a gente pode usar isso. Bom, mas então, uma condição, né, para que essa partícula esteja em equilíbrio mecânico é que o somatório de forças externas, né, nessa partícula seja igual a zero. Né? Isso é como força vetorial, a soma, né, das forças tem que ser um vetor nulo. E repara que eu usei se e somente se, por quê? Porque se uma partícula tem equilíbrio, significa o somatório de forças que atuam em cima da partícula é igual a zero. Mas se eu falo para você que o somatório de forças que atuam nessa partícula é igual a zero, significa que ela está em equilíbrio mecânico, então a volta é válida. Bom, e isso se você lembrar da segunda lei lá, né, de Newton, que é F igual a ma, isso implica para a gente que a aceleração é nula, né? Isso é um ponto importante, que leva a essa observação que eu quero fazer. Equilíbrio não significa repouso, né? Às vezes a palavra equilíbrio ou estática dá a entender que o objeto está parado, que ele está em repouso. Mas isso não é verdade. Porque imagina o seguinte, imagina que você tem lá uma partícula e aí ela está se movendo com velocidade constante. E aí nenhuma força está atuando nela. E aí, em um dado instante, eu vou lá e atuo duas forças nela, que são essa F1 e F2. E aí eu falo para você que essas forças, né, elas são contrárias, elas possuem o mesmo modo, mas elas são contrárias. Ou seja, F1 é igual a menos F2. E isso implica para a gente que o somatório de força é igual a zero. O que vai acontecer com essa partícula? Como as forças se anulam, a velocidade dela vai continuar constante. Ela não vai acelerar, diminuir a velocidade ou aumentar. E é exatamente isso que eu comentei, né? Aceleração é nula. Aceleração é nula não significa que a velocidade é zero, significa que a velocidade é constante. E um caso particular é quando ela é em repouso, mas ela pode ser um valor diferente de zero. Bom, então agora a gente vai estudar um caso mais geral, que é a estática de um corpo extenso, ou o equilíbrio de um corpo extenso. Então, o que é um corpo extenso? Né? Vamos relembrar isso também, da mesma forma que a gente relembrou que é uma partícula. Né? Então, para a gente aqui na física, um corpo extenso nada mais é agora do que um corpo que ele possui dimensão, né? Ele possui um tamanho. É até um caso mais real, né? Porque no nosso mundo as coisas, os objetos, né? Eles têm tamanho, eles não são partículas. Então, isso é um caso mais geral, né? De equilíbrio. E o que significa, né? Isso, né? Ele ter tamanho. O que muda? O que muda é que dependendo agora, se a gente aplica uma força, por exemplo, essa aí que eu mostrei, esse objeto ele vai tender a girar no sentido anti-horário, como mostra aí o desenho. Então, essa ideia de que o objeto pode girar agora, dependendo aonde que eu aplico a força, isso envolve uma rotação. E se vocês lembrarem, a rotação está associada a uma grandeza que é o torque, beleza?
Então agora a gente vê que a condição do somatório de força ser igual a zero não é suficiente para garantir que o corpo esteja em equilíbrio mecânico. Por que isso? Porque se o somatório de força é igual a zero, o centro de massa pode estar com velocidade constante, que a gente viu, né? Só que o corpo ele pode estar girando, ele pode ter uma aceleração angular que não é nula, pode ser diferente de zero. E aí o objeto não estaria em equilíbrio, né? Ele estaria acelerando na rotação. E aí isso também vai acabar entrando, né, nas condições para que o objeto esteja em equilíbrio. Da mesma forma que a gente fez com as grandezas lineares, agora a gente vai fazer com as grandezas angulares. Então, a gente vai manter a condição de que o somatório de forças seja igual a zero, e agora a gente vai introduzir que o somatório de torques tem que ser igual a zero. Está envolvido com aquela grandeza que eu mencionei, né, que é o torque, que está relacionada à rotação do objeto. Então, associado a isso, né, a gente diz que esse somatório de forças ser igual a zero implica um equilíbrio de translação do centro de massa, e o somatório de torque ser igual a zero implica um equilíbrio de rotação do objeto. Beleza? E novamente, é importante lembrar aqui que não significa que o corpo não rotaciona quando ele está em equilíbrio de rotação. Significa só que a aceleração angular dele é nula, ou seja, a velocidade angular dele é constante. Ele pode estar girando com uma velocidade angular constante, diferente de zero, né? Então, para a gente fixar as ideias, né, que a gente viu aí das condições de equilíbrio, vamos fazer um exemplo, né, aplicando esses conceitos. Então, eu tenho a seguinte situação, que é meio que uma gangorra ali, né? Você tem uma pessoa de cada lado. A pessoa da direita, que tem a massa de 50 kg, está a 1,5 metros desse suporte aí, né? Que segura essa barra. E a pessoa 2, eu não sei a distância que ela está desse ponto aí, né? E ela tem uma massa maior, né? Ela tem 75 quilos. E aí eu pergunto para vocês qual a distância X que essa pessoa da esquerda tem que estar para que o sistema esteja em equilíbrio. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai usar as condições de equilíbrio, né, justamente. Mas antes de tudo, o que a gente precisa definir? Se o sistema está em equilíbrio, significa que a barra está em equilíbrio também. Então a gente vai fazer um diagrama de corpo livre da barra, né? Para a gente analisar essas forças, o torque, para a gente analisar as condições de equilíbrio, basicamente. Então eu desenhei aí, né, as forças que atuam nessa barra. Você tem o peso da pessoa 1, o peso da pessoa 2, o peso da própria barra, que atua no centro de massa dela, e a normal, que esse suporte aí, nesse triângulozinho, faz na barra também, que é para cima. Então, da primeira condição de equilíbrio, o somatório de forças tem que ser igual a zero, né? Então, a soma de todas essas forças aí vetorialmente tem que ser igual ao vetor nulo. Tirando a notação vetorial, né, a gente vai ter que, essa normal em módulo, vai ter que ser a soma dos pesos aí, né? O peso 1, o peso 2 e o peso da própria barra. O que isso implica para a gente? A normal é a força que esse suporte faz na barra. E aí da lei de Newton, né, vai ter uma reação a essa força, que é a força que a barra faz no suporte, que tem o mesmo módulo, né, dessa normal aí. Ou seja, esse suporte tem que aguentar uma força pelo menos dessa intensidade, né, que é a soma dos pesos. Se esse objeto for um objeto frágil, ele não vai aguentar esses pesos. E aí não vai funcionar. Só que aí a gente não achou nada em relação à distância x que o cara tem que estar, né? A pessoa da esquerda tem que estar para que o sistema esteja em equilíbrio. Então, para isso, a gente vai usar a segunda condição de equilíbrio. E a segunda condição de equilíbrio, ela, ela diz que o somatório de torques tem que ser igual a zero, né? Só que o torque, se você lembrar, a gente calcula ele em relação a algum eixo, né? A gente tem que definir um eixo para a gente calcular os torques. E eu defini, nesse caso, o centro da barra, né? Porque a normal e o peso atuam no centro da barra. E aí, né, eu calculei o torque de cada força aí vetorialmente e depois passei usando a notação de braço de alavanca. E aí, como é que ficou?
o torque da normal e da força-peso são nulos por quê? Porque a linha de ação dessas forças passa pelo nosso eixo, né? Então o torque é nulo. E aí apareceu um menos L1 aí, que é o 1,5 metros, e está negativo, porque o peso 1 ele vai produzir um torque que vai fazer a barra girar no sentido horário. Então eu defini isso como negativo, e aí o outro está positivo, porque vai girar no sentido anti-horário. Então, isolando aí os termos, né, usando também que o peso é igual a mg, módulo, né, eu tenho isso e aí eu substituí o L2 por x, que é a distância justamente que a gente quer saber. Isolei o x e aí substituí os valores da massa e do L1, que eu tenho, né, que o problema me deu isso. E aí eu cheguei que essa distância é 1 metro. Ou seja, esse cara tem que estar um pouco mais próximo do suporte ali, justamente porque ele tem uma massa maior, né? Se ele estivesse mais longe, o torque dele seria maior, por conta da massa dele ser maior. Então, para meio que equilibrar isso, ele tem que ficar um pouquinho mais próximo do centro de massa, para o torque dele ser igual ao da pessoa da direita. Beleza? Então, para finalizar, vamos resumir e organizar um pouco as ideias que a gente viu durante a aula. A gente tem o equilíbrio mecânico, né, basicamente para dois casos. Né? O caso particular, que é o de uma partícula, né, o ponto material, e o caso para um corpo extenso. Para o caso de uma partícula, a gente viu que ela não possui dimensão, logo ela não sofre rotação. Né? Então a gente vai ter só o equilíbrio de translação dessa partícula, ou seja, o somatório de forças tem que ser igual a zero. Para o caso do corpo extenso, a gente continua tendo essa condição de equilíbrio de translação, somatório de força é igual a zero, mas a gente também tem uma condição de um equilíbrio de rotação, né? Ou seja, o somatório de torques tem que ser igual a zero, certo? Então era isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero que possa ajudar vocês aí, beleza? Até mais.